Para o primeiro painel deste fórum, eu passo a palavra, então, à doutora Laura Helena Silveira Guerra de Andrade. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite de participar desse fórum tão importante e de falar sobre o tema da epidemiologia de saúde mental no Brasil, que é um tema amplo, né? Eu acho que o Brasil é multicultural, né? É um país muito grande e muito difícil a gente fazer, numa apresentação de 10 minutos, um panorama do país como um todo, né? Então, eu optei em apresentar os resultados da pesquisa São Paulo Megacity, que eu realizei aqui na região metropolitana de São Paulo. É um estudo que foi feito entre a coleta de dados entre 2005 a 2007, mas eu acho que os resultados ainda são válidos, pois, mesmo naquela época, já pudemos ver uma prevalência alta dos transtornos, né? Para a gente ter uma ideia da questão da saúde mental, em termos de saúde, né, eu acho que o Global Burden Diseases dá uma ideia boa do impacto dos transtornos mentais na saúde como um todo, né? Eu acho que a maior parte de vocês conhece esse projeto do Global Burden of Disease, que foi em 1990 os primeiros resultados que a gente obteve, e isso deu uma ideia da questão dos transtornos psiquiátricos em relação a outros adoecimentos, né? E o Global Burden, então, introduziu uma métrica, né, que é o Disability Adjusted Life Year, desculpe, gente, que é uma um índice, né, que tem tanto anos perdidos por morte prematura e anos de vida vividos em situação em condição com menos da saúde, né, e vividos com disability, que a gente fala, né, com uma incapacitação por algum problema de saúde. Então, aqui a gente vê esse aqui é para os homens, a gente tem aqui, então, os transtornos mentais, né, e outros adoecimentos. Aqui, uso de drogas, álcool. Esse aqui é para homens, eu não consigo ver pelo... Deixa eu ver aqui. Por exemplo, vocês veem que a saúde mental, as transtornos mentais vem em primeiro lugar no ranking das doenças para os homens, né? Isso em 1990 e 2017 ainda ocupa um dos primeiros lugares. Então, na Laura, verdade, é possível você Oi, aumentar um pouquinho o seu som? tá. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Obrigada. Ah, se eu tiro um pouco essas... Eu não sei se vocês estão vendo o slide inteiro, porque ele está aparecendo cortado na minha tela. Dá para ver, sim. Dá para ver, né? Então, aqui é Sim. para ambos os sexos, né? A gente vê aqui a depressão, a ansiedade. Então, aqui a gente tem todas as formas de adoecimento. Então, a gente vê que transtornos mentais ocupam uma área muito grande, né? Aqui, junto com álcool e drogas. Então, isso dá uma ideia para a gente, né, da importância da gente ter realmente um foco em termos de saúde na psiquiatria, que é, na verdade, essa percepção é uma coisa recente, né? Até recentemente,
sei lá, até a gente ter os critérios operacionais dos transtornos psiquiátricos, existiu muito poucos levantamentos populacionais. Então, era muito difícil a gente quantificar a morbidade psiquiátrica na população geral. Esse aqui, então, é para mulher, né? Você vê uma morbidade muito grande de transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade. Cefaleia, que está muitas vezes associado a quadros depressivos e ansiosos, né? Aí, já aparecendo aqui o uso de álcool e drogas. E para os homens, quer dizer, também, mesmo para os homens, uma problemática importante. Pouco menos para depressão e ansiedade, muito mais para transtornos que a gente chama externalizantes, que quase não aparecem aqui, né? Aqui é déficit de atenção e hiperatividade, aqui é autismo, transtornos alimentares, de conduta. Então, para poder alimentar até esse banco de dados do Global Burden of Diseases, surgiram uma série de estudos de prevalência no mundo, que juntou vários profissionais, né, vários pesquisadores de diversas áreas, e o nosso projeto São Paulo Megacity fez parte desse consórcio. E é um estudo que ajuda a alimentar os dados para o Global Burden of Disease. Então, esse projeto foi feito, então, como eu falei, entre 2004 e 2009 foi a coleta e saíram já os primeiros resultados. Mas eu acredito que os dados ainda são válidos, porque né, a gente talvez tenha um aumento, mas a gente vai ver que as prevalências já eram altas naquela época, né? E por que que eu resolvi fazer um estudo na região metropolitana de São Paulo e não um estudo nacional? Né? Porque a própria Organização Mundial da Saúde defende que a gente tenha dados locais do planejamento de serviços. E então que a gente tenha então projetos na população geral, avaliando não só prevalência, mas fatores de risco, e fatores de risco não só individuais, mas também contextuais. Então, em termos de violência, em termos de outros aspectos sociais que podem estar relacionados ao aparecimento desses transtornos, né? Então, o World Mental Health colocou um grupo de pesquisadores e para também, além de avaliar as prevalências, também ver o acesso das pessoas aos serviços. Então, por que um estudo na região metropolitana de São Paulo? Porque queríamos ver também a questão da vida na cidade, que é um grande tema na epidemiologia psiquiátrica, que a vida na cidade pode estar associada a aparecimento de mais transtornos, né? E também porque grande parte dos brasileiros moram em centros urbanos e 10% quase da população brasileira vive na região metropolitana de São Paulo e o último censo, né, que saiu há alguns dias atrás, mantém ainda a região metropolitana de São Paulo como uma das áreas mais densamente populosas no Brasil. Também, a gente tendo uma área delimitada, a gente pode avaliar status, por exemplo, de migração. A gente sabe que os migrantes são mais vulneráveis, muitas vezes. A questão do migrante
numa região, por exemplo, com tantos serviços como São Paulo, a gente tem um fenômeno também que é a migração de imigrantes mais sadios, né? Então, a gente estudou também essa questão. Então, a exposição a eventos traumáticos relacionados a crime, exposição ao ambiente urbano ao longo da vida e também a questão do contexto, então, que a gente chama aqui de privação social. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, nós avaliamos a gravidade dos transtornos nos últimos 12 meses antes da entrevista e o uso de serviços por gravidade dos transtornos, né? Então, como eu falei, a informação sobre a prevalência dos transtornos ativos e a sua gravidade na população de determinada área são um bom indicador das necessidades de serviços. Laura, você tem mais Oi, 2 minutos para enterrar sua fala, tá bem? sério? Isso. Ah, então vou correr aqui. Obrigada. Tá, então a gente avaliou 5.000, mais de 5.000 indivíduos com 18 anos de idade ou mais, com taxa de resposta alta. Eu vou correr aqui, vou passar rapidamente. Urbanicidade, vulnerabilidade, eu vou pular aqui, gente, tá? Então, eu vou direto para os resultados. 30% tinham distúrbio mental nos últimos 12 meses. A principal, o grupo de transtornos, transtornos de ansiedade, transtornos de humor e uso de substância, uma prevalência mais baixa, porque é muito difícil a gente saber uso de drogas, por exemplo, quando você vai no domicílio, né, fazer a pergunta para o sujeito lá no domicílio, né? Praticamente um terço dos casos nos últimos 12 meses são graves, né? O que representa mais de 10% da amostra, quase 1 milhão de habitantes, com 18 anos ou mais, quer dizer, é um número muito grande de pessoas, né? Casos graves com uso de substância é muito frequente, então mais de 50%, transtornos do humor quase 50%, transtornos de impulso quase 40%, ansiedade também. Os distúrbios mais prevalentes foram fobias, que realmente são comuns, geralmente mais leves, transtorno depressivo, que é mais grave, quase 10%, né? Então, as mulheres, o que nos chamou a atenção também foram que os coortes mais jovens são mais vulneráveis, e nível educacional mais baixo também são fatores associados a ter algum tipo de transtorno. Quando a gente também olhou, então, onde a pessoa residia, então a gente viu uma associação de quadros depressivos em mulheres vivendo em áreas de situação de mais vulnerabilidade social, então é mais na periferia da cidade, tá? E quadros ansiosos também associado com a questão da migração. E rapidamente, para andar mais depressa, então, exposição ao crime também, ver alguém ser ferido, assalto, perseguido, pessoa sendo torturada, tudo isso esteve associado com quase todos os transtornos, não só com o transtorno de estresse pós-traumático. Aqui a tabela em relação a esses eventos traumáticos, e a gente observa, então, aqui também, foi o que a gente avaliou na pesquisa, a incapacitação, né? Então, a gente vê Laura, aqui a doença crônica, eu já vou terminar, só um ok. pouquinho. Faltam 2 ou 3 slides. A doença crônica, mas logo em seguida a dor crônica, mas depois vem a depressão, principalmente aqui, e o transtorno de ansiedade como os que provocam mais incapacidade e perdas de dias de trabalho, tá? E muito pouca gente recebe tratamento, né? Os quadros graves, só 30% dos casos graves.
Isso, Laura, tá? pediram que você pudesse, se puder, disponibilizar os slides, porque realmente o seu tempo, infelizmente, se esgotou. Tá Nós bom, tá. precisaríamos passar a palavra para o doutor Ricardo, doutor Renato, Ah, tá bom, tá. tá bem? Se puder Tá certo, disponibilizar depois então. os slides, tá Tá. bem? Tá, deixa eu Muito só obrigada. falar uma coisinha só aqui, que é o seguinte: aqui são as barreiras para tratamento, que eu acho que vai interessar muito no fórum, né? E uma das principais barreiras foi da pessoa não querer receber o tratamento. Eu acho que isso daí tem que gerar uma discussão aí ao longo do simpósio. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Gente, desculpa, então, essa coisa de ficar remotamente atrapalha muito, né? A gente vai perdendo o time. Tá, Faz obrigada. parte mesmo. Laura, muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua valiosa contribuição.